Olá, olha eu aqui novamente. Hoje vamos estar dando início ao nosso vídeo número 2. E como eu tinha prometido a vocês, hoje nós vamos falar sobre procrastinação. E o que será a procrastinação? Sabe quando você está pronto para fazer alguma coisa, tomar uma atitude, uma decisão, e você de repente interrompe aquilo? Seja de uma forma protetiva, né, por medo de, por exemplo, arriscar, ou sem querer, de uma forma inconsciente, você vai postergando aquilo. Ah, eu tenho que fazer meu cabelo, não vou fazer hoje, eu vou fazer amanhã. Eu preciso pintar a casa. Ah, no final do ano eu vou e pinto. Sabe quando você vai, deixa para amanhã? O famoso deixa para amanhã? Quando esse deixa para amanhã é um deixa para amanhã de algo rotineiro e imperceptível, isso não nos atrapalha tanto. Isso nos faz ir protelando, mas não nos incomoda tanto, não nos prejudica tanto. Agora, quando esse deixa para amanhã trata-se da nossa felicidade, do nosso desempenho, aí fica complicado, né? Imagina se você precisa se capacitar na sua atividade profissional e você resolve deixar para fazer um curso de atualização para depois. Esse depois vai se tornar depois e o depois, e no final das contas você não se capacita. Se você tem uma pendência, um problema para resolver e você se acomoda naquela situação e deixa para depois eu resolvo, depois eu me entendo, depois eu corrijo o meu filho, depois eu resolvo essa questão do meu casamento, depois com calma eu verifico por que a minha empresa não está funcionando bem. Esse depois acaba se tornando um outro depois e nada acontece. E quando a gente menos espera, nós estamos na realidade nos auto-sabotando. E nos auto-sabotar nada mais é do que inconscientemente estarmos tomando atitudes, decisões ou a anulação dessa ação que age contra o nosso progresso, as nossas realizações e a nossa felicidade. E aí eu separei para vocês um texto que diz um pouquinho sobre o que leva uma pessoa a se sabotar. Eu gostaria de convidar vocês a prestarem atenção nesse texto. A autossabotagem pode ser consciente ou inconsciente. A segunda forma, que é a forma inconsciente, inclusive é a configuração mais comum do cérebro. Muitas vezes as pessoas nem se dão conta de que estão se sabotando. E a psicologia explica esse fenômeno. Estudos feitos ao longo dos anos por vários especialistas mostram que a autossabotagem costuma ter origem em traumas vividos durante a infância e a adolescência. Olha, gente, realmente a gente precisa ter muita atenção com relação à maneira com a qual nós nos relacionamos com crianças e com adolescentes, porque vai ser através dessa forma com que nós vamos lidar com esses seres humanos que nós vamos estar contribuindo de uma forma positiva ou negativa para que essa pessoa se torne um indivíduo adulto, equilibrado, saudável mentalmente, ou nós podemos estar aí contribuindo para uma pessoa adulta traumatizada, revoltada, que se autossabota, uma pessoa com medo, uma pessoa insegura. Então é muito importante para você que é mãe, para você que é vó, para você que é tia, que faça uma autorreflexão de como você tem tratado as crianças da sua família, os adolescentes, que, diga-se de passagem, é uma fase muito crucial, muito ruim às vezes, porque é uma fase de descobertas,
É uma fase onde são os meus amigos e eu estou sempre com a razão. Então vamos procurar ficar atentos para não contribuirmos para o futuro de novos adultos extremamente doentes emocionalmente. E aí a gente continua. De maneira indireta, as experiências se transformam em comportamentos normalmente negativos e sentimentos ligados ao fracasso. O que a gente entende aqui quando falamos de comportamentos negativos e sentimentos ligados ao fracasso é como se a gente voltasse ao passado. Algumas pessoas se influenciam com algumas sugestões e é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu, por exemplo, quando era pequena, a minha mãe sempre dizia: essa garota não gosta de estudar, ela não vai dar para nada, essa menina não, menina muito levada, menina muito arteira, né? Tem outras crianças que sofrem bullying dentro de casa. Tem crianças que escutam o tempo inteiro sugestões de que são pessoas burras, são pessoas incapazes, são o patinho feio da família. E automaticamente essas pessoas vão crescendo dentro daquela certeza, porque elas assumem como verdadeira a sugestão, principalmente que vem de pai e de mãe, porque entendem que a figura materna e paterna é uma figura ímpar na vida deles, né? Quando uma criança escuta qualquer tipo de comentário positivo ou negativo ao seu respeito, ela automaticamente assume aquilo como verdadeiro. E aí, por muitas vezes, hoje, na fase adulta, a gente não entende o porquê que a gente, às vezes, se auto-sabota. Mas se a gente for lá na nossa infância e tentar buscar algumas atitudes, algumas sugestões que ficaram para trás por pai, por mãe, por irmãos, por tio, por avós, a gente acaba entendendo que mesmo que de uma forma inconsciente, a gente acabou acatando aquilo como verdade, tá no nosso subconsciente, a gente tá tocando a vida, nem lembra mais daquilo, mas aquilo tá ali, armazenado no nosso grande HD. E a gente precisa resolver isso para começar então a despir certos sentimentos e certas emoções que naturalmente não fazem parte de uma rotina onde eles devam ficar em uma evidência. Como eu disse no vídeo anterior, todos nós temos todos esses sentimentos bons e ruins dentro de nós. O que nós precisamos entender e acreditar é que nós temos o controle de todos eles. Sabe aquela história? Você tem um gatinho e você tem um leão dentro de você. Quem é que você vai alimentar? O gatinho ou o leão? Dependendo de quem você alimente, você pode se tornar uma fera ou você pode se tornar a pessoa mais dócil e amada. E aí eu espero que vocês tenham bastante sabedoria para saber exatamente que animalzinho de estimação vocês estão cultivando e alimentando dentro de vocês. Bom, assim, uma crítica feita por um parente próximo, ainda que de modo não intencional, pode provocar perturbações duradouras. Quando a gente diz que é uma sugestão não intencional, é por quê? Porque na maioria das vezes as pessoas, primeiro, não têm noção de que a nossa boca pode abençoar ou amaldiçoar uma pessoa. E um outro ponto importante é que a gente não pode pensar no nosso passado e quando a gente lembra de sugestões, de falas que não foram boas, que não soaram bem aos nossos ouvidos, é muito ruim a gente ficar naquela situação do tipo, não, mas olha, eu hoje sou bandido porque desde pequena minha mãe dizia que eu ia ser bandido. Sabe quando você começa a criar desculpas para se autoproteger? Quando você bota a culpa no outro, não, mas o outro me sugeriu isso, eu acabei acatando como realidade, é por isso que hoje eu sou um fracasso. Não, senhor. Não, senhora. Você não é obrigada a acatar nada. Você acata como realidade se for bom para você. Se for ruim, você não vai acatar, né?
E aí, existem vários tipos de autossabotagem. Dentro da procrastinação, existem vários tipos de sentimentos, como eu disse anteriormente. Um deles é a autossabotagem. E a autossabotagem, que nada mais é do que tudo aquilo, todo o sentimento que nos paralisa de uma forma consciente ou inconsciente. E aí a gente vai abrir um leque de sentimentos. A gente tem o sentimento de vitimização, que nada mais é do que o caso de uma pessoa que se encontra ao meio de se justificar o tempo inteiro dos seus sofrimentos a fim de obter gratificações em troca. Ou seja, eu vou me vitimizar para que eu possa estar de uma certa forma, te convencendo de que eu sou uma pessoa coitadinha. Aí a gente entra pro coitadismo, lembra lá do vídeo anterior? Coitadismo e vitimização é a mesma coisa. A gente se faz de pobre coitado, a gente acredita que é o coitadinho da história, porque a gente precisa ter alguém para estar ali se solidarizando com a gente, sentindo peninha da gente. E aí a gente tem a negação. A negação, bom, nessa modalidade de autossabotagem, o indivíduo nega suas próprias necessidades e desejos a fim de evitar a experimentação do fracasso. Ou seja, a pessoa quando entra num processo de negação, dentro da autossabotagem, tá, pessoal? O que eu tô falando aqui, eu tô falando referente à autossabotagem. Então, são aquelas pessoas que têm medo de fracassar. Quando a pessoa diz, não, eu não vou tentar uma coisa nova, eu não vou experimentar uma comida diferente, eu não vou estudar uma língua nova, eu não quero um trabalho novo. Dentro desse trabalho, eu tenho aí uma promoção, eu não quero essa promoção. Normalmente, essa negação, ela vem acompanhada de uma coisa chamada insegurança. Insegurança no sentido de conhecer o novo. Tudo que é desafiador faz com que essa pessoa se paralise e automaticamente gere todo esse processo de negação. A gente tem a culpabilidade, que ao se culpar constantemente, a pessoa evita enfrentar os julgamentos alheios, mas entre um ciclo e o outro, há a autocobrança desnecessária. Ou seja, é aquela pessoa que, primeiro, ela não tem o auto-perdão, ela não sabe se perdoar, não é verdade? E aí, ela não sabendo se perdoar, o que ela faz? Antes que alguém aponte o erro, a falha, o defeito dela, ela já é a primeira a dizer, olha, eu fiz isso de errado, eu sou assim porque eu sou errada. E olha, isso assim, porque a culpa é minha, eu fracassei, fui eu. Por quê? Porque ela tem medo de ser apontada, ela tem medo de ser julgada o tempo inteiro. E aí eu digo para vocês e confesso que eu sofro dessa culpabilidade. E vou dizer a vocês, não é nada bom, não faz com que cresçamos. A culpabilidade traz aí também consigo um sentimento muito ruim, que é uma insatisfação pessoal constante. E aí eu tô dizendo isso para vocês com muita certeza daquilo que eu tô falando, porque realmente eu me cobro muito, me cobro o tempo inteiro, me cobro a perfeição, acho que eu não posso errar, acho que eu não posso pecar. E é por isso que eu também estou fazendo terapia, porque eu descobri que eu sozinha não consigo. E sei também que Deus é maravilhoso, o poder da oração é ímpar na vida de cada um de nós, mas eu também sei que quando a gente se ama, a gente pede, acima de tudo, orientação ao Senhor. E a orientação que Ele me deu é que eu continue as minhas orações, que eu continue pedindo a misericórdia, o amor e o agir dele na minha vida, mas que eu também faça por onde. Porque quando a gente começa a fazer por onde, já estamos iniciando um tratamento, que é de nos amarmos. Precisamos nos amar todos os dias, a cada momento.
Até porque muitas das pessoas dizem que amam tanto as outras pessoas, principalmente dentro da igreja, né? A paz do Senhor, meu irmão, eu te amo, eu também te amo. Só que a gente se esquece que a gente não tem como dar aquilo que a gente não tem. Se nós não nos amamos, dificilmente vamos amar alguém. Ou até achamos que amamos, mas amamos de uma forma muito superficial. E isso não é legal, isso não é bacana. Então, a sugestão que eu trago para vocês é que vocês escutem uma boa música, leiam um bom livro, orem muito. Peçam a Deus uma direção para que vocês possam estar se autoconhecendo. Porque até nas nossas orações, quando nós vamos orar e conversar com o Senhor, nós precisamos ser pessoas muito cristalinas, muito verdadeiras com Deus. E quantas são as vezes que nós não conseguimos ser 100% verdadeiro, porque às vezes nós temos mágoa no nosso coração e não pedimos ao Senhor que nos ensine a perdoar, porque não sabemos que realmente não perdoamos aquela situação do passado. Às vezes nós achamos que perdoamos uma situação, que nos auto-perdoamos quando erramos no passado e não nos perdoamos. Às vezes a gente pede para Deus uma sabedoria de Salomão, e a gente se esquece que a sabedoria está em nós. Nós é que não estamos sabendo administrar essa sabedoria, não estamos sabendo fazer por onde. Não é verdade? Quantas vezes a gente está com uma tristeza enorme dentro da gente e a gente clama ao Senhor para que Ele nos cure, para que Ele tire de nós toda a tristeza. E às vezes, muitas das vezes, a chave para nos curarmos dessa tristeza está dentro da gente. Algum sentimento que está nos incomodando, alguma insatisfação que está dependendo só da gente levantar e agir. É preciso agir. Toda ação gera uma reação. Se você ficar estagnada, parada, esperando que as coisas aconteçam ou que alguém faça algo por você, meu amor, você não vai sair do lugar, você não vai andar. Mesmo que Deus esteja com toda a vontade, com toda a disponibilidade, com todo o amor, com toda a misericórdia para estar fazendo por você, para estar atendendo as suas orações, quando nós estamos aí, nesse momento, nos referindo a essas nossas deficiências, se você não procurar fazer por onde, fica difícil das coisas acontecerem. Porque uma transformação humana, mental, comportamental, ela acontece através de duas ferramentas. A oração, mas uma oração sábia, onde você peça a Deus o direcionamento para que você encontre todas as chaves que vão estar lhe ajudando nesse processo. E a segunda coisa é que a gente só se conhece, esse autoconhecimento, ele só acontece quando a gente verdadeiramente as assume. Eu assumo que eu sou uma pessoa que me vitimizo, eu assumo que eu sou uma pessoa medrosa, e aí eu já assumi. Primeiro passo. Segundo passo, olha, eu sou muito insegura, ok. Olha, eu não sei, mas eu sou muito inconstante, eu sou muito vulnerável, ok. O primeiro passo, reconhecimento. O segundo passo, atitude. A pergunta que vem, o que eu posso fazer para mudar esse quadro? Quais são os exercícios mentais que eu posso fazer todos os dias? E o terceiro e mais importante passo é fazer acontecer para que a transformação aconteça verdadeiramente, de dentro para fora. A gente termina hoje por aqui com 20 minutinhos de vídeo. E eu espero vocês no próximo encontro. As irmãs que estão colocando as suas qualidades e os seus defeitos, eu estou anotando todos eles. Mas para o finalzinho dessa nossa série aí,
que devem girar em torno de 3 a 4, não, de 4 a 5 vídeos. Eu estou tentando enxugar o máximo possível. Aí nós vamos estar falando, juntando essas características e falando de cada uma individualmente. No mais, que a graça de Deus esteja com todos nós. Deus abençoe.